Pessoal, tudo bom? Seguinte, o que eu vou fazer aqui para vocês? Deixa eu ver se assim melhorou. Vou aumentar um pouquinho aqui que eu acho que... Aí, beleza. Pessoal, é o seguinte, esse é o exercício da prova, tá? Eu vou explicar, tirar dúvidas de alguns que desenvolveram, tiveram aí algumas coisas que eu considerei e que, né? Então eu vou mostrar a forma de execução, tá, desse desenvolvimento. Primeiro de tudo, o que vocês têm que fazer? Entender o que precisa ser realizado. No caso aqui eu estou falando para criar um programa, um algoritmo que realize a leitura dos valores necessários para calcular. Se no exercício já está falando realize as leituras, significa que eu vou ter informação que eu vou precisar absorver, ou seja, alguém vai me dizer esses valores, né? Cuja finalidade é o que? Calcular a área e o volume de um cilindro e apresentar esse resultado da área e volume do cilindro na tela. Tá, beleza. Então significa que eu vou ter dois cálculos, né? A área e o volume, tá? O que é preciso, quais valores são necessários para realizar esse cálculo? Se eu olhar aqui para a fórmula, é o que? O valor de π, o valor do raio e o valor da altura, tá? Porque ele se repete aqui, né, os valores. Isso na área. No volume, a mesma coisa, π, raio e altura, tá? O que nós subentendemos aqui? Que de fato, para realizar esse cálculo, eu preciso ter essas informações. Aqui embaixo eu já falei que o π é esse valor aqui, tá? Então é um valor entre aspas fixo, tá? Ele é uma constante, não é bem uma variável, tá? Ele é uma constante. Agora, a altura e o raio, isso pode mudar de acordo com as medidas que a pessoa vai fornecer, tá? Então, como que eu faria isso em Portugal, por exemplo? Eu colocaria lá programa, deixa eu aumentar aqui, aí. Programa calcula área, volume, cilindro. Opa, eu apertei sem querer, acho que eu bati a mão aqui no calcula área, volume, cilindro, beleza, tá? Início. E aí eu inicio a minha condição, né, de start. Mas como que eu iniciaria? Primeiro de tudo, declarando as variáveis que eu vou ter, tá? Então eu poderia fazer da seguinte forma: raio, não vou usar R nem H, raio e vou colocar já aqui a altura do tipo real, tá? Aqui, dessa forma, nessa linha, né? Que eu fiz? Eu declarei as variáveis que eu vou utilizar. Raio e altura. Não tem um valor definido ainda dentro delas, tá? Depois disso, o que eu faço? Eu preciso que a pessoa me informe isso e isso. Só que você fala assim, Kendi, mas eu tenho que salvar essas informações do cálculo da altura, né? Da altura, da área e do volume. Então eu posso já incluir aqui, ó, área, volume, tá? Porque essas são variáveis do tipo real que vão receber os valores dos cálculos, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo eu preciso receber as informações, né? Que aqui no exercício ele fala, realize a leitura dos valores. Eu só consigo ler os valores se a pessoa digitar. Só que para a pessoa digitar eu tenho que falar para ela. Então, escrever, digite o raio, por exemplo, tá? Essa é a maneira de execução do escrever, tá? Que só que vai imprimir na tela para mim. Digite o raio. A pessoa que está executando o meu programa vai receber isso daqui na tela e vai entender. Falar, opa, eu tenho que digitar o raio. Se a pessoa digitar o raio, eu tenho que ler essa informação que ela digitou e salvar dentro da variável. Então eu venho aqui e coloco ler raio. Beleza. Significa que eu vou fazer a leitura do que a pessoa digitou e salvar dentro da variável raio, tá? A mesma coisa eu faço para a altura. Então, escrever, digite a altura
e vou ler e salvar em altura, tá? Eu já tenho essas duas informações, porque pelo que me orienta aqui, eu só tenho raio e altura como variável, né? O π é constante e o valor já foi definido aqui, ó, tá? Então, o que eu faço? Depois que eu fiz isso aqui, né, que eu fiz a entrada dos valores, né, fiz a leitura, eu vou falar assim, bom, vamos calcular primeiro a área. Então, a área vai receber o quê? Porque a área é uma variável. Essa variável está recebendo alguma coisa, no caso o cálculo. Qual que é o cálculo da área total? 2 vezes π vezes raio vezes altura. Então, 2 vezes. Qual que é o valor de π? Né? Eu tinha colocado ele aqui, ó, 3.14, tá? Vou usar essa informação direto, tá? Ó, só que em vez de π vai ser ponto, tá? Porque subentende-se que durante a execução da linguagem você também é ponto, então vamos manter um padrão, tá? 2 vezes π vezes raio vezes altura, então vezes raio vezes altura, não é? Só que não termina por aí, porque é isso aqui mais isso aqui. Então, o que eu posso fazer? Aqui eu vou colocar entre parênteses, mais, abro parênteses e coloco a segunda parte do cálculo. 2 vezes π vezes raio ao quadrado. Então, 2 vezes... Qual que é o π? É esse valor aqui. Vou copiar ele aqui, ó. Vezes o raio ao quadrado. O que é o raio ao quadrado? É o raio vezes raio. Aí, dessa forma. Por que eu coloquei dessa forma? Porque eu sei que isso aqui nada mais é do que o raio ao quadrado, tá? Bom, então significa que esse cálculo aqui vai ser armazenado, o resultado dele, dentro dessa variável. Com o cálculo da área pronta, eu vou já calcular o volume. Volume recebe o quê? Por que volume? Porque é o nome da variável que eu declarei aqui, tá? O cálculo é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, π é 3, esse valor aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, π vezes raio ao quadrado. Então, raio vezes raio. Tá? Que mais? Vezes altura. Vezes altura. Observa que eu não usei R e nem H, eu usei raio e altura. Se aqui eu tivesse colocado R e H, aqui eu usaria R, H, R e assim por diante, tá? Bom, eu já calculei. Significa que a hora que o meu programa executar até essa linha, até essa parte, a minha variável área já vai ter esse cálculo pronto e o volume já vai ter esse cálculo pronto. Por quê? A pessoa já informou os valores, né? Já passou por essa parte, tá? Bom, então agora eu tenho que imprimir o que? O resultado do cálculo. Então, escrever o resultado da área é... E aí aqui eu coloco uma vírgula, por exemplo, e vou definir a área, porque é ela quem vai imprimir para mim, tá? Então ficaria mais ou menos dessa forma. Isso para imprimir na tela a área do cilindro. Agora, para imprimir na tela o volume, é a mesma coisa. O volume... Não, o resultado, né? Vamos colocar assim. Do volume é... volume. Perfeito. Feito isso, eu finalizo o meu programa, tá? Isso foi o que foi pedido, tá? Isso está em Portugal. Então, primeiro de tudo, o nome do programa, início, declaração das variáveis que eu vou utilizar, tanto para o cálculo quanto para os valores que precisarão ser armazenados, né, do resultado dos cálculos. O escrever e o ler eu utilizo, no caso, nesse item aqui, para digitar na tela isso aqui e ler o que a pessoa vai... Porque isso aqui, ó, digite o raio. Não é uma informação que eu estou passando, eu estou pedindo, digite. Então ela vai ter que digitar, né? E vai salvar aqui em raio. Aqui a altura, a mesma coisa. Calculo os dois valores,
através da fórmula, ó, né? Essa fórmula eu peguei lá da prova, escrever e eu imprimo então o resultado. Só. Kendi, e na linguagem C, né? Na linguagem C a ideia é a mesma, tá? Vou criar aqui um novo projeto, console application, linguagem C. Vou colocar aqui, ó, calcula área volume, tá? Next, finish. Vou apertar o Shift F2 para aparecer essa lateralzinha aqui. Abrir o meu arquivo main.c, que é o arquivo principal. Bom, aqui já tem um Hello World, eu vou apagar, e esse return aqui eu vou apagar também. Vou deixar só isso aqui, ó, tá? Essas são as bibliotecas, né? Isso aqui é padrão, deixa aí. E minha função principal é isso aqui que vai executar, tá? Então o que eu faço primeiro? Declaro as variáveis. Mas Kendi, espera lá, se for comparar com o que aconteceu aqui, quando eu criei o projeto aqui no CodeBlocks, é como se eu tivesse executado essa linha. Quando eu abri o main e isso aqui já veio pronto para mim, é porque ele já iniciou. E dentro do início, o que tem? Isso aqui, tá? Então, por exemplo, vou copiar isso aqui e vou compactar ele aqui dentro. Ou não vou compactar não, melhor não. Depois vocês vão entender, eu vou explicar, tá? Mas então o int main, essa chave é o início. Essa chave final é o fim, tá? Bom, então o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, declarar as variáveis. Eu sei que eu vou usar do tipo real, float, né? Então eu sei que é do tipo float. Na linguagem C, diferente daqui, aqui eu coloco os valores, dois pontos, real. Aqui não, eu coloco o tipo primeiro, espaço, e vou dar os nomes que eu quero. No caso, raio, altura, área, volume. Aí você vai falar assim, Kendi, eu tenho o pi, que é esse valor aqui, ó, né? O que eu faço? Eu posso criar, isso é um exemplo, tá? Pi, aqui uma variável, e falar que esse pi vai receber esse valor. Eu posso fazer assim? Posso, tá? Toda vez que eu chamar essa variável vai ser esse valor aqui. Ou usar a constante, né? A constante, o que é o define. Então eu venho aqui em cima, hashtag define, pi maiúsculo, tudo é obrigatório, e o valor que eu quero que ele receba. Então pi maiúsculo é uma define, é uma constante. Isso aqui não é uma variável, tá? Eu estou falando que esse valor vai receber um apelido chamado pi maiúsculo, tá? Bom, beleza, Kendi. Então tá. O que mais que a gente fez? Bom, lembra, depois da declaração de variáveis, eu pedi para ler as informações de raio e altura. Então eu viria aqui e colocaria printf, digite o raio e o ler. Lembrando que o printf seria o mesmo que o meu escrever, tá? Aí. E o ler é o scanf. Só que o scanf na linguagem C precisa de duas informações aqui dentro dos parênteses. A primeira é o tipo da informação. O raio é do tipo float, né? Ou seja, é um número quebrado. Então eu tenho que falar para o scanf que ele vai ler um valor porcentagem f, float, tá? Vírgula. E vou salvar no endereço. Esse e-comercial chama-se endereço, tá, da memória, raio, que é a variável que eu tenho. Então o que eu fiz aqui, né, e esse daqui é o passo do ler, tá? Meu scanf está entendendo que ele vai ler um valor do tipo float e vai salvar no endereço raio, tá, da variável raio. Faço o mesmo para a altura. Então printf, digite a altura, scanf, porcentagem f, porque é um do tipo float, a altura, e comercial, altura. Gente, e é uma coisa que eu vou explicar. Esse e-comercial
é só para o scanf. Porque o scanf ele precisa saber o endereço do raio para fazer a leitura e salvar e armazenar. O printf, quando eu citar ou quiser imprimir uma variável, o valor dela, eu não posso usar o e-comercial, porque se eu usar o e-comercial, eu vou imprimir o endereço da variável. Então eu usaria no printf apenas raio, tá? E o printf ele precisa ter um porcentagem f de saída, mas isso aí a gente vai ver lá mais para frente. Feita a leitura, eu preciso então atribuir a área, que é a variável que eu havia criado, recebendo o cálculo. Aqui eu já tenho mais ou menos o cálculo, tá? Então vou copiar aqui só para facilitar. 2 vezes. Esse daqui é o π, só que eu já declarei ele como define. Eu posso substituir esse valor por π, tá? Igual tá aqui. Vezes raio, que é a variável, vezes a altura, que está aqui. Mais 2 vezes. Vou trocar esse cara aqui para π, né, ó, vezes raio ao quadrado, né, raio vezes raio. Beleza. E o meu volume, né, volume vai ser o que? Esse cálculo aqui, ó, né? Então deixa eu já aí, beleza. Só que eu vou trocar aqui, em vez de colocar o valor direto, eu vou colocar π, tá? Vezes raio ao quadrado vezes a altura. Já peguei essa variável, já recebeu esse valor. E aqui o volume já recebeu esse valor. Lembrando que a programação é de cima para baixo. Então, por isso que a gente declara primeiro as variáveis. Porque não adianta eu citar e declarar lá no final. O computador ele não vai entender dessa forma. Ele vai por leitura. Conforme ele vai lendo, ele vai entendendo o que existe e o que não existe na sua programação. Bom, feito isso, eu uso o printf para imprimir na tela o resultado, né? Lembra, né? O resultado da área é... Aqui tem um porém, que é diferente do escrever aqui. Aqui eu só coloquei assim, ó, fecha aspas, vírgula, área. Se eu colocar dessa forma aqui, tipo, ó, fecha aspas, vírgula, raio, ou aliás, área, né, ele vai estar errado, porque meu printf, para imprimir um valor que está dentro de uma variável, eu preciso indicar dentro do texto, que é entre as aspas, aonde eu quero esse valor. No caso, eu quero aqui no final, então eu coloco porcentagem f, tá? Porque aí eu estou informando para o printf que aqui vai ser impresso o valor da área, tá? A mesma coisa eu faço para o volume, então printf, o resultado do volume é porcentagem f, vírgula, volume. Bom, feito isso, eu tenho o fim, né? Ó, depois que eu imprimi e escrevi, né, o resultado. Opa, resultado. Eu tenho o fim. Quem era o fim? Esse fechamento aqui das chaves, tá? Então, pronto, tá feito. Como é que eu sei se isso aqui tá certo? Vamos rodar. É esse carinha aqui. Vou executar, ó, ele tá me pedindo, ó, você viu que na sequência, a hora que eu dei para executar, o que ele fez? Ele leu as bibliotecas, já criou minha constante π com esse valor, iniciou o main, criou as variáveis para mim e veio para o printf, ó, digite o raio. Por que ele parou? Porque o scanf está esperando eu digitar alguma coisa e dar enter para ele poder ler e salvar dentro da variável. Então vamos supor que o raio é 10. Aí, hora que eu dou enter, ele já veio para o printf segundo, ó, digite a altura. E ele está esperando eu digitar, porque o scanf está aguardando qual que é o valor da altura para ele salvar. Então eu vou colocar 5. E vou dar enter. Pronto. O resultado da área é 942 ponto alguma coisa. O resultado do volume é 1570 ponto alguma coisa, tá? Gente, aí o que eu indicaria? Como aqui, ó, você viu que eu usei o printf 2, mas ele imprimiu tudo numa linha só. Por quê? Para pular de linha, eu preciso executar uma contrabarra n dentro do texto, tá? Então, para facilitar, aqui no final, entre esse texto e esse, aqui no finalzinho, ó, eu vou dar um espacinho contrabarra n.
que aí ele vai pular de linha, tá? Então eu vou executar novamente, vou dar os valores novamente, 10 e 5. E aí agora então ele calculou o resultado da área é. Aí você vai falar assim, pô, Kendi, mas tem muito número aqui, ó. Tem mesmo. Quero só 2 casas após o ponto. Então eu venho na saída, porque ó, você vê, ó, a área é 2 pontos e já veio o valor. Esse valor tá aqui, ó, no porcentagem F. O que eu faço então aqui? Ponto 2, que é 2 casas. E aqui é a mesma coisa, porcentagem ponto 2F. Significa que no meu porcentagem F eu estou já padronizando uma formatação de 2 casas após o ponto, tá? Se eu executar agora, ele vai imprimir do jeito que eu preciso. Então, 10, 5. Beleza, o resultado da área é 942,48 e o resultado do volume é 1570,80. Acabou. Esse era de fato o exercício que precisava ser realizado.